Então, estamos gravando já hoje, dia 2 de julho de 2025. O ano está passando. Hoje, então, no último encontro, a gente finalizou o capítulo 8 e eu dei assim uma leve apresentação, né, principalmente das referências do capítulo 9, que é onde o Alfredo vai trabalhar agora a resposta psicossomática em duas partes. Tá? Então, a gente vai começar no capítulo 9, a primeira parte, que é medicina psicossomática, depois uso restrito ou específico do termo psicossomática, lesão, biografia e falta de etiologia médica e a concepção lacaniana da psicossomática percurso. Vocês vão perceber que o Alfredo, ele trabalha mais ou menos com a mesma linha, né, que é estabelecer um teológico a respeito dos termos, dos conceitos, apontando alguns desvios e confusões. Então, ele vai retomar questões aqui, né? Então, pessoal, eu vou começar aqui a minha leitura. Quando vocês quiserem interromper, é só abrir o microfone, tá? Olha, então, nesse capítulo e no próximo, será desenvolvida a concepção de Lacan sobre a resposta psicossomática, né? Inclusive, esse é o nome do capítulo, resposta. Na obra de Lacan, há poucas páginas dedicadas à análise da psicossomática e também são poucas as ocasiões em que ele aborda essa tarefa. E aí eu fiz essa tarefinha, né? E eu vim aqui, ó, e mapeei para vocês, tá? Olha, onde que a gente encontra o termo psicossomática na obra do Lacan, pelo menos assim, seminários escritos e outros escritos. A primeira vai estar num texto, a querela do diagnóstico, de 47. Depois a gente vai ter no Congresso Mundial de Psiquiatria, em 50, vai estar nos outros escritos. Depois a gente tem no Seminário 2, Introdução, não sei pronunciar isso para mim. Depois a gente vai ter no Seminário 8, Desejo de Vencer. Depois a gente tem no Seminário 11, O Sujeito e o Outro. Temos também, em 66, O Lugar da Psicanálise na Medicina. Em 67, outros escritos, A Locução sobre as Psicoses da Criança. E, em 75, Conferências em Genebra sobre o Sintoma. Então, isso aqui que foi que eu consegui mapear, assim, basicamente fazendo só aquela busca dos PDFs, né? E eu encontrei isso. Talvez ele possa ter falado, porque eu pesquisei exatamente psicossomática, né? Ele pode ter usado um outro termo e aí não mapeou, tá? Mas a gente tem basicamente isso. Eu dei uma olhada também a respeito disso, assim, ele realmente não desenvolve muito, tá, o tema. Então, de forma tão direta. Então, apesar disso, a psicossomática representa um capítulo fundamental em suas considerações teóricas e clínicas. A psicossomática encontra seu lugar dentro de um quadro das estruturas clínicas. Então, aqui, lembra a tabela que o Alfredo vai fazer, que a gente vai ter dois lados, né? Holófrase, não extração, intervalo, extração de objeto. A psicossomática, ele está falando aqui, vai estar num lugar. Em qual lugar? Compreendido pela holófrase. Então, ele vai estar ao lado da psicose, né? Não é psicose, vai estar ao lado, dentro do critério de extração ou não de objeto. Essa localização é bastante difícil de aceitar, devido ao fato de que as manifestações clínicas e os tratamentos correspondentes ao psicótico, ao psicossomático e ao débil mental são notavelmente distintos e, à primeira vista, e sem um importante desenvolvimento teórico, parecem não ter nenhum ponto em comum. Então, aqui a tabela de novo. Olha. Então, a gente tem isso aqui, que é a da tabela, né? Os dois campos, né? Os dois maiores campos, intervalo e holófrase, perversão e neurose. O segundo campo, holófrase, psicose, resposta psicossomática
e debilidade mental. Repare que aqui o Alfredo ele não põe psicossomática, ele põe resposta. Ele vai te explicar por quê. Mas está dentro da condição de holófrase, de não extração de objetos. Mas ele está dizendo ao mesmo tempo assim, olha, isso aqui é muito diferente de uma psicose. Tá? É muito diferente. Então, e é difícil, é controverso, porque, primeiro, tem pouco desenvolvimento teórico sobre isso. Então, a gente tem esses dois campos e a gente tem as outras, né? Aquilo que não entra nem em intervalo e holófrase. Então, lembrando que, assim, o Alfredo vai trabalhar com esses cinco, né? Esses cinco conceitos, né, dentro desses dois campos, né? O que sobra não está trabalhado aqui. Daí ele vai dizer assim, não sei, não trabalhei. Está em holófrase? Está em intervalo? Não sei, não trabalhei. Está fora? Não sei, não trabalhei. Tá? Então, a estrutura da tabela em nada sustenta que a psicose, a psicossomática e a debilidade mental sejam idênticas, nem sequer semelhantes. Então, aqui ele já está dando um aviso, né, uma advertência sobre isso. Não vamos colocar tudo no mesmo balaio, nessa condição de uma igualdade. Ela apenas afirma que existe ao menos uma noção que as coloca em série, holófrase, como oposto do intervalo. No entanto, é preciso estabelecer a relação de cada uma delas com a holófrase, pois, do contrário, essa colocação em série, em vez de fornecer meios de análise e articulação, apenas geraria confusão. Então, avisados de que, né, o Alfredo aqui dando essa advertência, olha, né, que ele vai falar aqui, ao menos uma noção, holófrase, não extração de objeto. Ele está dizendo assim, ao menos uma. Né, o restante a gente vai ter que trabalhar e desenvolver. Tá? Dentro da psicanálise, orientação lacaniana, a psicossomática é, já há alguns anos, um tema de moda. Foram publicados muitos trabalhos bastante interessantes sobre ela, mas parece que eles ainda não se parece que neles ainda não se aprendeu a novidade que a teoria de Lacan introduziu. Então, assim, a gente está vendo que o Alfredo está se propondo a trabalhar a resposta psicossomática a partir da novidade da teoria lacaniana. Junto a essa espécie de moda, nota-se certo desinteresse por parte de um número significativo de psicanalistas em relação ao tema da psicossomática, uma vez que se acredita que ela tem pouca incidência na clínica psicanalítica. E aqui eu acho que ele vai falar assim, como que a gente sabe que tem pouca incidência, né, ou muita incidência? A gente só vai saber se a gente tiver minimamente, assim, uma certa fundamentação a respeito desse conceito, né, e como ele vai até dizer a respeito disso, por exemplo, da psicose, né? Caso se pense que não se atende pacientes com asma, psoríase ou colite ulcerativa, poderia se supor que a psicossomática não é um tema de interesse no consultório do analista. Esse raciocínio, no entanto, não se aplica à psicose. O, é interessante aqui, é uma coisa que até eu fico pensando, né, que esse raciocínio, no entanto, não se aplica. Se a gente for pensar, eu acho que numa certa seguindo a lógica que o Alfredo trabalha, a gente precisaria colocar no plural, né? As psicoses. Pois ainda que o analista não atenda pacientes psicóticos, permanece a exigência do diagnóstico diferencial. Então, o que está dizendo assim? Tá, primeiro, né, né, um psicanalista que não atende casos específicos, vou procurar análise porque tenho asma. Eu vou procurar análise porque tenho gastrite. Vou procurar análise porque eu tenho, enfim, algum problema
né, físico, né, no corpo. E ele vai dizer assim, olha, né, isso é um problema, né, essa ideia. E depois vai dizer assim, sobre as psicoses, né, há psicanalistas que não atendem casos de psicose, mas mesmo assim é necessário conseguir fazer um tratamento, um diagnóstico, aliás, diferencial, né. Como é que você diz que não atende psicose se você não souber fazer um diagnóstico diferencial? Como assim você diz que não atende casos ou respostas psicossomáticas na sua clínica, se você não consegue fazer um diagnóstico diferencial? Mesmo que um psicanalista não se especialize no tratamento das psicoses, vou fazer as correções aqui, deve-se conhecer algo sobre ela, ao menos o suficiente para poder diagnosticá-la. E aqui ele vai apresentar o objetivo desse capítulo, tá? Nas elaborações que seguem, busca-se recuperar para a psicossomática o lugar fundamental que ela ocupa nas concepções sobre as estruturas clínicas em Jacques Lacan. E, por outro lado, demonstrar sua grande importância clínica, que vai muito além dos sujeitos que sofrem de asma ou psoríase, com uma noção clara de psicossomática e a restituir-lhe o lugar específico que ocupa no ensino de Lacan. Constata-se que aquilo que daqui em diante será chamado de resposta psicossomática é muito mais frequente na clínica do analista do que geralmente se supõe. Eu fiz uma pequena nota sobre isso, por quê? Porque quando a gente vai na asa A, a gente vai ter reação psicossomática, seminário 2, tá? E não resposta, reação. E aí eu acho que no decorrer do capítulo, ou na verdade dos dois capítulos, né, então a gente tem uma diferenciação, né, de o Alfredo usa resposta e não reação. E vamos ver o que para nós faz mais sentido, né? É só uma notinha a respeito de tradução, tá? E aqui eu vou entrar, então, na letra A, medicina psicossomática, né? E vamos sublinhar que está, né, relacionado a psicossomática com a medicina. Esse é o item, tá? Então, o primeiro tema a ser elaborado para evitar mal-entendidos é a questão da medicina psicossomática. O que se conhece como medicina psicossomática oculta mais do que nunca o ideal do, do unificante no nível do sofrimento humano. Desde já, convém destacar que esse ideal é um ideal dos médicos. Então, né, eu sublinhei unificante, ideal, ele vai trabalhar com isso. Ainda que possa ser compartilhado por psicólogo ou psicanalista. E aqui a gente volta, que é muito interessante, né? Eu e a Gabriela, a gente estava tendo uma conversa anterior ao início da gravação a respeito da questão política dos psicanalistas enquanto campo de trabalho, é muito comum que os psicanalistas tenham, em sua grande maioria, a formação de psicólogos, né? E nessa formação de psicólogos, né, eu lembro a respeito de um debate mais antigo sobre o ato médico, né, e né, como resistir ao ato médico, né, algo que passava pelo Congresso e tal, que basicamente, não sei se vocês lembram disso, é que hoje nem é uma questão, né, mas tão relevante, né, é que para um psicólogo atender na época, ele precisaria, né, o paciente precisaria ser encaminhado por um médico, né, tinha toda essa questão, tem que passar pelo médico, e não só o psicólogo, né, todo mundo do campo da saúde precisava passar, o médico que tinha que falar o que deveria ser o tratamento. O que eu quero dizer com isso é que é a respeito do ideal, né? Então, basicamente, a gente vai vendo que
também os psicanalistas, né, os que não passam por uma formação na área da saúde, mas os que passam, basicamente também passam por algo assim, de um ensino, né, de uma ideologia que compreende a psicossomática a partir esse ideal unificante, tá? Não é à toa. Que se trata de um ideal médico, já se manifesta na própria designação medicina psicossomática. Deve ser contrastado com a inexistência de uma psicanálise psicossomática. Então, aqui o Alfredo está dizendo assim, não existe psicanálise psicossomática. Não existe isso. Tá? Os significantes, embora não signifiquem nada por si mesmo, cristalizam significações que implicam certa lógica, da qual é impossível escapar sem antes analisá-la. Basicamente, ele está dizendo isso tanto no campo institucional, a gente está falando a respeito disso, né, de uma teoria, né, mas trazendo isso que vem, né, o que a gente faz na clínica. Né. A designação medicina psicossomática implica uma lógica na qual se manifesta de forma máxima a incidência do ideal de um unificante. E aqui a gente tem a nota número 1, aqui desse capítulo, que é Luiz Llosa, um dos principais nomes da medicina psicossomática na Argentina, não hesita em manifestar a necessidade de um campo unificado entre a prática médica e a psicossomática, entre o sintoma somático e o psíquico. E a psicanalítica? Entre a prática médica e a psicanalítica. Médica e psicanalítica, entre o sintoma e o psíquico. Ou seja, repara que ele está tentando englobar tudo, né? Medicina, psicanálise, sintoma, somático, psíquico, né? Englobando, ou seja, por quê? Unificando, né? Essa aqui é a ideia. E parece que esse aqui é com quem a crítica que o Alfredo faz na época, né? Devia estar em vigência algo desse discurso. E aí ele vai trabalhar com isso agora, né? Voltamos à notinha 1. Tanto é assim que, junto da proposta de uma medicina psicossomática, surge também a de uma doença única. Essa que é a ideia e que o Alfredo vai combater agora, né? Vai debater e combater essa ideia, porque ele diz que isso, para a psicanálise, é uma confusão bastante problemática. Então, vamos lá. Atualmente, e devido à notável difusão da noção de inconsciente, em geral mal compreendida, agora ele vai desenvolver um pouco essa não compreensão, né? Então, a difusão da noção de consciente, está falando de um inconsciente, de um termo de consciente do senso comum, né? Disso que é falado na rua, nas livrarias, na banca de jornal, que quase não existe mais, né? Mas também no campo da medicina, né? Das ciências humanas. Acredita-se que seja possível alcançar uma concepção do sujeito humano que anule a histórica oposição entre psique e soma. O que a medicina psicossomática justamente tenta é uma concepção e uma prática que nunca esqueçam que o soma tem sempre um complemento, que é a psique. Eu lembro disso, né? Assim, a gente está falando de um trabalho que o Alfredo fez há mais de 10 anos atrás, né? E eu lembro um pouco desse debate, assim, até mais antigo, mais que 10 anos atrás. Tinha um movimento assim, né? E talvez isso volte, né? De vez em quando isso vai voltando, né? Então é importante. Então, assim, esse complemento, né? Não, a ideia de não separar psique e soma, né? E que a psique tem um complemento que é o soma. Assim, todo sofrimento humano implicaria uma parte psíquica e uma parte somática, que se uniriam pela via do inconsciente. E é interessante porque isso aqui, se a gente falar isso para alguém na rua, é bem provável que a pessoa, até assim, a pessoa que talvez seja, assim, que tenha lido um pouquinho
que pense numa medicina um pouco mais humanizada, né, essa coisa toda, ela pode falar, nossa, eu acho que faz sentido. Né? Ela acha que é bem fácil concordar, né, a partir do senso comum, concordar com isso. Nessa ideia, será? Talvez, né, deve ter algo em mim que faz eu adoecer, né? Minha gastrite, deve ser a coisa do inconsciente, minha gastrite, né? E se a gente for lembrar, mesmo que atualmente não se use tanto mais não tem tanta força mais esse movimento, mas a gente encontra isso nos encaminhamentos, por exemplo, médicos, né? Algo assim, a pessoa tem uma enxaqueca, vai lá no médico, o médico faz todo o mapeamento, né? Do corpo da pessoa, exames, né? E fala, olha, você não tem nada, deve ser psicológico. É interessante isso, né? É muito comum ter hoje isso. Você não tem nada, né? Você não tem nada, é psicológico. Tá? A questão que o Alfredo está falando assim, ó, é muito mais confuso que isso só. Né? E vamos lá, né? Então, isso aqui é uma fala endereçada aos psicanalistas. E ele vai falar a respeito do o que favorece essa confusão, né? E ele vai voltar lá em Freud. O que favorece essa confusão né? Ele traz duas hipóteses aqui principais. A primeira é que Freud toma um termo da língua alemã para designar o conceito de inconsciente que ele descobriu. O problema que o Alfredo localiza aqui é que ele está dizendo assim, o conceito de inconsciente, né, o termo de inconsciente que o Freud utilizou era um termo já em uso na, na linguagem comum, né? E aqui era um termo corrente e que fazia a ideia de que esse par inconsciente não consciente. Ou seja, o primeiro ponto que o Alfredo está dizendo é que algo que não é consciente não é sinônimo de inconsciente na psicanálise. Quando a gente está falando de inconsciente na psicanálise, a gente está falando de muitas coisas, inclusive né, de algo que é estruturado pela linguagem, enfim. Tem várias coordenadas. E não é simplesmente algo que não está na consciência. Né? Alguém dormindo, por exemplo, é alguém não consciente. Isso não, a gente está falando de inconsciente analítico. Tá? Então, ele traz esse primeiro ponto. Sendo uma descoberta realizada pela primeira vez na história da humanidade, né, enfim, a, a, assim, poderia pensar um pouco diferente, mas ele utiliza um termo da língua que carrega consigo o que nela parece significar, por exemplo, o não consciente. E por isso se favorece a confusão, possibilitando assim o esquecimento de sua especificidade como noção psicanalítica. O que ele está dizendo assim é que quando alguém escuta, alguém na rua, um médico, etc., ou até um psicólogo, às vezes até um psicanalista que não tem uma boa base conceitual, quando ele escuta inconsciente, o sentido que ele dá não necessariamente é o sentido do inconsciente freudiano, tá? E que geralmente não é, né? Um médico, quando fala que tem alguma coisa inconsciente, ele não está falando da mesma coisa. Né? Ele tá imaginando algo assim, não é nada, é inconsciente. Né? A segunda hipótese que ele traz, enquanto problema, deixa eu colocar na tomada aqui, é, no mundo moderno, o uno unificante se impõe a cada dia de modo cada vez mais surpreendente, a ponto de não ter deixado fora de seus domínios o sofrimento subjetivo. E aqui eu fiz uma notinha, me esqueci de ler, que é essa aqui, ó. Eu peguei assim uma citação do, do Lacan que está
função e campo da fala e da linguagem, só para ter, né, uma... Então, numa disciplina que só deve seu valor científico aos conceitos teóricos que Freud forjou, no progresso de sua experiência, mas os quais, por serem ainda mal criticados e por isso conservarem a ambiguidade da língua vulgar, então, aqui me chama a atenção, né, a ideia, né, o Lacan sempre muito crítico, né, mal criticados e, e a língua vulgar, né, beneficiam-se dessas ressonâncias, não sem incorrer em mal-entendidos. Parecer-nos-ia pré-maturo romper a tradição de sua terminologia. Então, ele já dá um aviso aqui a respeito, né, dos conceitos. E depois, a respeito de inconsciente versus não consciente, em posição do inconsciente, o Lacan fala, o inconsciente não é uma espécie que defina, na realidade psíquica, o ciclo daquilo que não tem um atributo ou a virtude da consciência. Então, assim, essa ideia de inconsciente como não consciente, está falando, olha, não é disso. Não é disso que se trata. Né? Tanto é que a gente, né, vai perceber que o inconsciente se manifesta até quando estamos conscientes. Né? Então, uma coisa não tem a ver com a outra. Né? E aqui o Alfredo, seguindo, né, a crítica que o Alfredo está fazendo, Freud nunca utilizou o termo psicossomática, nem qualquer outro semelhante, e, além disso, tem a esse respeito uma posição bastante clara. Ele rejeita francamente o ideal de um uno, que apague a diferença entre psique e soma. Apesar de manifestar, desde os primórdios de suas investigações, conhecer com muita profundidade em detalhes as incidências do psíquico sobre os processos somáticos. Então, fazendo aqui a diferença. Né? E outro detalhe aqui, né, só porque, né, a gente também está trabalhando aqui com tradução, né, e fazendo diferenças do autor. Repare que o Alfredo, ele convoca um Freud bastante diferente depois de outras obras dele também, né? Aqui ele está trazendo um Freud, né, que conversa. Né? Basta conhecer sua posição, né, de quem? Do Freud aqui. Ler a correspondência entre ele e seu colega, Georg Grudek. Esse último foi um grande precursor da medicina psicossomática. Ou seja, a medicina psicossomática enquanto uma especialização, né, um ramo da medicina. E olha que a gente está falando disso na época do Freud, então isso aqui já é bem antigo, né, essa especialidade. E apesar de Freud, nunca se reconheceu, apesar de Freud, o Grodeck, né, ele nunca se reconheceu psicanalista. Né? O Grodeck foi quem cunhou o termo isso, que depois Freud importaria para a teoria psicanalítica. Na carta que Freud lhe envia em 5 de junho de 17, manifesta-se com clareza sua posição freudiana. E aqui o Freud, né, um trecho aqui da correspondência com Grodeck. Vamos lá. Porque desde sua bonita base se atira o Senhor à mística, suprime a diferença entre o anímico e o corporal, né? Suprime, apaga, né? E se apega a teorias filosóficas que não vêm ao caso. Suas experiências não levam senão ao reconhecimento de que o fator psíquico tem uma importância insuspeitadamente grande, inclusive no que diz respeito ao surgimento de doenças orgânicas. Então, aqui, né, a sua experiência não leva senão ao reconhecimento disso. Né? Disso que? Da importância, né, dessa relação. Né?
Mas o simples fato de que produza essas doenças afeta de algum modo a diferença entre o anímico e o corporal. Tão petulante me parece atribuir uma alma à natureza quanto desespiritualizá-la radicalmente. Deixemo-la com sua grandiosa diversidade, que do inanimado ascende à vida orgânica e da vida corporal ao anímico. É certo que o isso constitui a autêntica mediação entre o corporal e o anímico, talvez o tão buscado elo perdido. Mas o fato de que finalmente o tenhamos descoberto não nos permite ver mais longe. Então, aqui o Alfredo vai tentar explicar um pouco esse trecho, né? Mas basicamente a gente está vendo assim, em termos gerais, uma crítica que Freud faz à medicina psicossomática, né? E talvez um dos precursores, né, dessa medicina, o Grodeck, e falando sobre esse problema aqui, né, desse apagamento, de tentar suprimir uma coisa da outra, né, e se a gente for pensar, o Freud, ele trabalha numa escrita bastante dialética, que ó, não que, apesar de, e vai indo, né. Da citação, não só se depreende com clareza o rechaço de Freud à unificação do psíquico e do somático, mas, além disso, ele distingue o psíquico do inconsciente, a qual denomina o elo perdido. É distinção a qual se voltará com uma citação de Lacan e que é frequentemente esquecida, até pelos próprios psicanalistas. Então, aqui o Alfredo está apontando, olha, já desde Freud, né, assim, é, essa ideia, né, ele está dizendo assim, olha, pessoal, para aqueles que, de alguma maneira, tendem a pensar aí na direção de uma medicina psicossomática, Alfredo está dizendo assim, nem Freud ia nessa direção. Né? E, além disso, já Freud já fazia a distinção entre isso que seria o psíquico e o inconsciente. Aqui, no texto Tratamento Psíquico, Tratamento da Alma, o escrito para uma enciclopédia médica em 1890, encontra-se uma excelente reflexão da posição freudiana. Olha aqui, 1890, a respeito do profundo conhecimento e aceitação da ampla incidência do psíquico sobre o somático. Então, uma coisa é incidir uma coisa sobre a outra coisa é dizer que as duas coisas são uma só, né? Nesse escrito, apresenta uma versão muito clara de sua compreensão do que mais adiante seria denominado eficácia simbólica. Da perspectiva dos inegáveis nexos do corpo e da alma, Freud destaca como as palavras têm o poder tanto de adoecer quanto de curar o corpo, ou seja, da incidência de uma sobre a outra. Tal poder das palavras é elevado por Freud à categoria de causa, nesse caso, de causa anímica. Não por isso sustenta nenhuma tese psicossomática, no sentido de apontar para a unidade psique e soma. Cabe intercalar, a essa altura do desenvolvimento, algumas palavras em torno à confusão reinante no público em geral, assim como em alguns médicos e psicanalistas, a respeito da distinção entre o psíquico e o inconsciente freudiano. Tema que já foi elaborado ao se discutir a pertinência da aplicação da noção de inconsciente na psicose. A tal respeito, a posição de Lacan é muito clara. Então, vamos aqui. Aqui temos, né, que eu venho trabalhando desde então com duas citações. A primeira é uma citação
de Lacan que o Alfredo pega em espanhol, da versão estabelecida, aonde eu tento traduzir assim, mais próximo possível, né, da versão. E a segunda, eu tomo a versão estabelecida pela Zahar, tá? Estão nos escritos, na Zahar, na página 518. Então, vamos lá. Mas em um caso como no outro, e aqui a gente tem o sujeito normal e o neurótico, é o próprio Alfredo que coloca aqui, tá? Não está no trecho. Mas em um caso como no outro, a eficiência do inconsciente não se detém ao despertar. Olha que interessante isso aqui, né? Ele já está apontando algo aqui, ó. A eficiência do inconsciente, né, ou inconsciente, seus efeitos, ele não se detém ou não se limita ao despertar. O que é despertar? Consciência, né? A experiência psicanalítica não consiste em outra coisa senão estabelecer que o inconsciente não deixa nenhuma das nossas ações fora do seu campo. Então, aqui está dizendo, olha, o inconsciente está muito além dessa condição de não consciência. Sua presença na ordem psicológica, então aqui agora vai fazer distinção entre inconsciente, entre aquilo que é psíquico, entre aquilo que é psicológico, tá? Sua presença do quê? A eficiência do inconsciente, né, do inconsciente, sua presença na ordem psicológica, dita de outra maneira, nas funções de relação do indivíduo, merece, no entanto, ser precisada. Não é de nenhum modo coextensiva a essa ordem, né? Ou seja, não é a mesma coisa. Pois sabemos que, se a motivação inconsciente se manifesta tanto por seus efeitos psíquicos conscientes, quanto por seus efeitos psíquicos inconscientes, inversamente, é uma indicação elementar fazer observar que um grande número de efeitos psíquicos, que o termo inconsciente, em virtude de excluir o caráter da consciência, ó, inconsciente, né, entre aspas, designa legitimamente, não deixam, por isso, de se encontrar sem nenhuma relação, por natureza, com o inconsciente no sentido freudiano. Né? Então, aqui, de novo, Lacan tentando deixar, separar as coisas. Né? Somente por um abuso do termo se confundem. Então, psíquico e inconsciente nesse sentido. E se qualifica, assim, de psíquico um efeito do inconsciente sobre o somático. Então, ele está, repara assim, né? Está chamando a psíquico, vocês estão chamando de psíquico, é um efeito, né, do inconsciente sobre o somático, por exemplo. Vou ler a citação da Zahar, né, cara, só por vocês, né, conseguirem perceber alguma coisa, mas em ambos os casos, a eficiência do inconsciente não se detém no despertar. A experiência psicanalítica não é outra coisa senão estabelecer que o inconsciente não deixa fora de seu campo nenhuma de nossas ações. Sua presença na ordem psicológica, ou em outras palavras, nas funções de relações do indivíduo, merece um esclarecimento. Contudo, ela, de modo algum, é coextensiva a essa ordem, pois sabemos que, se a motivação inconsciente se manifesta tanto em efeitos psíquicos conscientes quanto em efeitos psíquicos inconscientes, inversamente, é um lembrete elementar assinalar que um grande número de efeitos psíquicos, que o termo inconsciente designa legitimamente, a título de excluir o caráter da consciência, nem por isso deixa de ter alguma relação, por sua natureza, com o inconsciente no sentido freudiano. É somente por um abuso terminológico, portanto, que se confunde o psíquico com o inconsciente nesse sentido, e que assim se qualifica de psíquico um efeito do inconsciente no sentido
por exemplo, no somático, por exemplo. Então, isso aqui está nos escritos, página 518, né? A gente vê que é interessante, né? A fluidez da tradução muda, né? Um pouco de uma versão para outra, né? Em geral, eu acho as traduções, é, eu não sei, às vezes eu tenho um pouquinho eu acho meio assim, meio travado as traduções das alas, dos escritos, uma coisa meio, tem hora que eu acho que é possível conseguir traduzir Lacan de um jeito mais fluido, né? Pensei, essa citação, ela é a instância da letra? Essa eu não coloquei, né? Deixa eu olhar aqui só um Não. minutinho. É, 518, eu vejo agora. Eu acho que talvez seja, mas é 518. A instância da letra, exatamente. Ok, ok. É, então, eu acho que eu vou parar por aqui, né? Porque a partir do próximo encontro, né, dando continuidade aqui, ele vai extrair dessa citação as conclusões, sobre as confusões, e talvez a gente, no próximo encontro, a gente retome essa citação, e Uhum. já extraia as conclusões que o Alfredo está localizando nessa citação de Lacan. E aí, pessoal, como é que tá? Tá tranquilo? Né? Eu acho que o que fica até esse momento é esse trabalho do Alfredo de retomar a distinção, né? Aqui, repare que a gente tem aí pelo menos deixa eu só parar a apresentação, a gente vê algo que parece que o Alfredo captura bastante da pesquisa dele, não sei se vocês estão percebendo, é trabalhar com distinções, né? A gente vê que depois teve um trabalho da desambiguação, Freud-Lacan, e ele gosta muito disso, né? Aqui ele está fazendo uma distinção, não em Freud e Lacan, mas está fazendo uma distinção entre termos, né? Trabalhando, olha aqui, o que é inconsciente, né? É quase assim, vamos desambiguar inconsciente do que é o inconsciente freudiano, do inconsciente do senso comum, daquilo que é o psiquismo, daquilo que é o psicológico, daquilo que é a não consciência. Né? A gente vai vendo que isso é uma tendência bastante interessante, né, que o Alfredo faz, né, nas pesquisas dele, né, e que tem um efeito bastante didático, né, se a gente for pensar. É bem interessante, facilita muito, né. Uhum. Obviamente que tem, assim, gente que fala, né, desambigou demais, separou demais, talvez não seja tanto assim, mas, assim, diz muito da forma como o Alfredo pensa, como ele organiza as ideias. É bem interessante, né? Não, e essa confusão da unificação que ele está falando, né? Como é que ele chamou ali? Uno, né? Do ideal do Uhum, unificante, né? E aí uhum, você trouxe a questão do ideal médico e tem essa questão dessa identificação com o corpo, né? Então essa junção de que eu sou o meu corpo, né? E portanto tem aí também algum efeito disso desse ideal do um unificante, né? Mas uhum, muito uhum, interessante esse trabalho, né, que o Alfredo vem fazendo de separar, porque mesmo quando a gente está falando da questão da incidência nas histéricas, por exemplo, né, a gente poder separar o inconsciente, soma e psique, né? uhum. E psique Isso. é interessantíssimo também, o psíquico como efeito, né? Você pontuou bem isso. Efeito do inconsciente no somático. Uhum. Eu acho que essa que vai ser a linha de raciocínio do Alfredo, né? Por isso que ele vai chamar de uma resposta, Uhum, né? uhum, Então, tá falando, ó,
um efeito psicossomático é uma resposta, né, da incidência do inconsciente, né? E quando ele diz assim, ó, nada escapa do inconsciente, né? Então, são efeitos, são respostas, né? E daí o perigo de falar, então é uma coisa só. Não, não, não é, né? Vamos separar as coisas, né? Então, acho que é essa que vai ser, desse capítulo, assim, inicialmente, vai ser a linha, o fio condutor, né? E depois ele vai tentar desenvolver mais, porque primeiro ele quase como se ele fizesse uma proposta. Vamos tentar desfazer certas confusões. E depois disso ele vai falar, tá, agora vamos relacionar isso que eu estou falando, né, isso que o Lacan está falando, qual que é, né, a psicossomática, como é que isso entra com a novidade lacaniana, e ele está propondo que a novidade lacaniana, vamos, né, desde o começo do livro, está falando que é uma outra organização da clínica, né, da clínica mais além do pai, da extração ou não extração do objeto. Ele vai falar assim, como é que isso entra? E daí eu acho que Uhum. primeiro ele vai fazer sabe, vamos tirar as coisas da frente primeiro, né, vamos tirar as confusões, né, e agora vamos depois articular isso com os conceitos. Mas é muito interessante que ele traz Freud, né? Quase como confirmando ou enfatizando o retorno a Freud do Lacan. Justamente, que já lá, talvez na continuidade, essa aqui é uma citação de 1890, esse texto de tratamento psíquico, você veja, né? 1890. Porque talvez depois do Odelá do princípio, né, além do princípio do prazer, ali tem havido alguma questão política, né, que ali entra um desejo do Freud, né, muitas pessoas falam isso, e talvez ali tenham se misturado, mas nesse momento aqui, né, das cartas aflis e tal, tem algo da eficácia simbólica, da busca pela incidência das palavras, né, as palavras é que podem ter efeito de doença ou de saúde, né? Uhum. Sim. Interessantíssimo isso. Porque eu acho que na tradução do Alfredo, assim, não na tradução aqui, né, que eu tô fazendo, o que o Alfredo traduz disso é dizendo assim, né, a incidência das palavras e falar, na verdade, é a incidência do inconsciente que o Freud tropeçou, né? Isso, Exatamente isso, isso, isso. né? E que o Lacan vai lá e fala, olha, um retorno a isso aqui, né? Uhum, uhum, né? Ele tropeçou com as histéricas e foi indo, né? Isso, É bem isso. interessante, né? Muito, muito. Hum. Pessoal, vamos encerrar por hoje, então. Já deu nosso horário. Obrigado pela participação, né? E até semana que vem. Obrigada, meu senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.